escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. A paz do Senhor, queridos juniores, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui para mais uma aula, para mais uma vez aprendermos uma porção da palavra de Deus. E preparando a lição desta semana, gente, me deu uma saudade da igreja, me deu uma saudade de vocês, de contemplar o rostinho de vocês, de abraçar, de sentir assim o calorzinho de vocês, de estarmos assim juntinhos em sala de aula. Como me deu saudade de vocês, como me deu saudade. E nós sabemos que a igreja é um lugar especial, muito aconchegante, um lugar de proteção, de abrigo. E como eu sei que vocês também estão com saudades da igreja, que tal a gente orar hoje, agradecendo por essa aula, mas também pedirmos a Deus que nos dê a graça de logo podermos estar lá juntinhos para termos as nossas aulas presenciais? E então, vamos orar comigo? Querido Senhor, obrigada por essa aula. Que o Espírito Santo nos dê entendimento para compreendermos o que estudaremos hoje. E te pedimos, querido Deus, que breve possamos estar juntos novamente no templo para as nossas aulas presenciais, pois já estamos com saudade da casa do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, analisando a nossa revista, nós estamos na 9ª lição da série Igreja, Casa de Deus. E o nosso tema hoje, a nossa lição de hoje é Igreja, um lugar de abrigo. Quando a gente ouve essa palavra abrigo, logo a gente pensa em proteção, não é verdade? Isso mesmo, abrigo quer dizer proteção. Vamos então para o nosso versículo de hoje, para que possamos entender melhor o que faz da igreja esse lugar de abrigo, de proteção. Vamos lá então? Bom, nosso versículo de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. Bom, eu disse na aula passada que a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. O templo construído, as paredes, os bancos, todos aqueles instrumentos, tudo que contém lá, só faz sentido se nós estivermos lá, não é verdade? Toda obra que Deus realiza é através de nós, que somos a verdadeira igreja. E por sermos a igreja, formamos um corpo, unidos num mesmo modo de pensar, numa mesma fé, num só espírito, num só amor e numa só atitude. A Bíblia afirma que somos o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça que comanda o corpo. Se somos o corpo de Cristo, logo nós somos um em Cristo. E isto significa que estamos juntos para orarmos uns pelos outros, juntos para sentindo um
com a mesma vontade de agradar a Deus, juntos amando com o amor que só Deus tem para oferecer, juntos na escolha do perdão, juntos na escolha de servir ao próximo, juntos na missão de pregar o evangelho às pessoas que ainda estão longe de Deus. Por isso, nós somos comparados a um corpo, porque sendo muitos, trabalhamos para um só objetivo. Quando você machuca o dedo, é só o seu dedo que dói? Não, não é? Todo o seu corpo sente a dor, não é verdade? E assim é conosco, a igreja, nós somos um corpo. Se um está triste, logo todos estamos tristes. Se um está feliz, todos estamos felizes. Se um é vencedor, todos somos vencedores, porque somos um em Cristo. E é por esse motivo que faz a igreja ser um lugar de proteção. Cuidamos uns dos outros, não é? Cuidamos daqueles que chegam à igreja precisando de ajuda, precisando de cura, precisando de abraço e principalmente precisando de salvação. Por isso, quando eu estudava essa lição, me deu muita saudade da igreja. Afinal, já temos muito tempo longe dela, não é verdade? Muito tempo. E a igreja, como um lugar de proteção, nós não podemos ficar tanto tempo longe dela. Nós não podemos nos afastar dela. E para vocês entenderem bem esse cuidado que a igreja tem em proteger uns aos outros, vamos relembrar um fato incrível que aconteceu com o apóstolo Pedro, líder da igreja primitiva. Ele estava com um grande problema, mas a igreja cuidou dele em oração. A nossa história, ela está registrada na palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 ao 16. Herodes, ele era o imperador no tempo em que os apóstolos lideravam a igreja, no comecinho da igreja. Herodes, ele perseguia os cristãos por causa de sua missão de pregar o evangelho. E quem nos deu a missão de pregar o evangelho foi o próprio Jesus. Na verdade, foi uma ordem dele. A nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho. E o evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho fala do amor de Deus, que olhando para nós, estávamos todos perdidos, porque todos somos pecadores. E o pecado, o castigo do pecado é ficarmos separados de Deus para sempre. Mas Deus nos amou tanto, 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 que entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, no meu lugar, para tomar o castigo que era para você. Porque você é um pecador. Mas então, o Senhor Jesus, o Deus Filho, o perfeito Filho de Deus, veio tomar o seu castigo, veio morrer na cruz para te dar a salvação. E isso por causa do grande amor de Deus por nós. E Ele fez isso para de novo fazer a paz entre nós e o nosso Deus. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E você, criança, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não perca a oportunidade. No final da aula, você terá a oportunidade de orar comigo e receber Jesus como seu Salvador. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de salvação. Essa é a nossa missão, anunciar esse Evangelho. Mas o diabo, o inimigo de Deus, ele não quer que o Evangelho seja anunciado, porque ele não quer que as pessoas sejam salvas. Por isso, ele entrou em Herodes, e então Herodes perseguia os cristãos de sua época. Herodes já tinha matado a Tiago, o apóstolo de Jesus, que era irmão de João, e agora tinha prendido a Pedro para matá-lo também. Mas o que Herodes não sabia é que a igreja estava incessantemente em oração para que Deus libertasse a Pedro. Herodes não sabia disso. Pedro estava em perigo. Pedro, ele tinha um grande problema, mas a igreja orava por ele. E você? Você também enfrenta problema? Se você tem enfrentado problema, saiba, criança, junior, que já é salvo, que tem Jesus morando no seu coração, você não está sozinho, você não está sozinho. Na igreja tem muitas pessoas que você pode confiar para compartilhar o seu problema. Talvez o seu problema seja uma perseguição na escola, porque você é um cristão. Talvez o seu problema é um pecado, que isso está machucando seu coração e você não consegue abandonar. Talvez o seu problema é a doença na família, é a dificuldade financeira. Mas saiba que na igreja tem pessoas que você pode pedir ajuda, que você pode confiar, e essa pessoa lhe ajudará em oração, porque a oração é uma arma poderosa que resolve qualquer problema. Deus ouve quando seus filhos, em um só propósito, clamam a Ele em oração. Pedro, ele tinha um problemão. Sua vida estava correndo perigo, mas a igreja orava por ele e Deus ouviu a oração da igreja. Pedro estava lançado numa prisão, algemado. E ali tinha 2 soldados guardando seguramente a Pedro. Não tinha como ele escapar. Não tinha. Mas a igreja estava orando incessantemente a Deus pela libertação de Pedro. E aí, de repente, um anjo aparece na prisão e diz a Pedro: Pedro, acorda. Imagina, Pedro na prisão estava dormindo. Com certeza, Pedro confiava no Deus que ele servia e na igreja que estava orando por ele, por isso ele estava dormindo tão tranquilo. E o anjo acordou e disse: Pedro, acorda, levanta, veste suas roupas, calça suas sandálias e me siga. Pedro então achou que estava tendo uma visão. E ele se levantou, vestiu suas roupas, calçou suas sandálias, pensando que estava sonhando, e seguiu o anjo. Passou pela primeira e segunda guarda de soldados, até que chegou no grande portão de ferro da prisão. E o portão, se abriu imediatamente. E quando eles já estavam na rua, o anjo o deixou. E então Pedro viu que não era um sonho que ele estava tendo, que tudo aquilo era uma realidade e que Deus havia livrado ele das mãos de Herodes. Pedro, então, foi para a casa de Maria, mãe de João, aonde
toda a igreja estava reunida em oração a Deus pela libertação dele. Quando chegou lá, todos ficaram atônitos, não queriam acreditar, nem deixava Pedro falar, até que Pedro pediu silêncio e explicou e contou tudo o que tinha acontecido. Que grande milagre, não é mesmo? Deus ouviu a oração da igreja que em unidade orava por Pedro. A igreja cuidou de Pedro, que era um de seus membros e estava com problemas. A igreja cuida de você. A igreja protege você. Você faz parte da igreja. E você também, como corpo de Cristo, como igreja, pode cuidar de alguém. Não se esqueça disso, querido Junior, que já recebeu Jesus como seu Salvador. Saiba que Deus responde quando seus filhos clamam em um só propósito, unidos em oração. Quando você tiver problema, seja qual for o problema, eu repito, chame alguém de sua confiança, alguém que seja da igreja para orar com você, para te ajudar. Esse alguém pode ser seus pais, os primeiros que têm que saber que você tem que compartilhar dos seus problemas é com seus pais. Eles são seus melhores amigos, eles são aqueles que vai te ajudar, que vai te compreender. Então são eles os primeiros que você tem que compartilhar dos seus problemas. Não pode esconder nenhum problema dos seus pais. E a outra pessoa é o pastor da igreja. O pastor, ele é um homem de Deus, é aquele que te pastoreia, que te guia no caminho certo. Também as suas professoras de EBD, eu, a tia Neide, todas somos de confiança, que você pode chegar e contar qualquer problema e com certeza nós vamos te ajudar. Também pode ser um colega, de escola dominical que também é salvo, que você confia, pode orar com você. Também você pode pedir ajuda a ele. Deus responde quando seus filhos clamam em um só propósito e em unidade oram a Ele. A Ele. Deus ouve as orações. Deus ouve. Sinta-se protegido. A igreja é um lugar de abrigo. A igreja é um lugar de abrigo. Por isso, você não pode se afastar da igreja. Bom, a exemplo da história de Pedro, eu quero hoje terminar convidando você a orar comigo. A tia Neide está com um problema, ela está doente. Hoje era para ela estar dando aula para vocês, mas como ela está doente, ela não pôde. Então eu quero convidar a você a unir comigo como corpo de Cristo, como igreja, a orar para que Deus cure a tia Neide. Eu também quero pedir para que vocês orem pelo avô da Júlia, uma aluna nossa, está com seu avô na UTI. Ele está muito, muito doente e precisando muito das nossas orações. Nós somos igreja e o nosso Deus é o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus da igreja que orou pela libertação de Pedro. Então, Deus pode curar a tia Neide, restabelecer sua saúde. E Deus também pode curar o avô da Júlia e restabelecer a sua saúde. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos e com muita fé, vamos clamar a Deus pela saúde da tia Neide e do avô da Júlia? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por essa aula, porque ela veio aumentar a minha fé, Pai. Obrigado por esta oportunidade. E aproveitando, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor pela saúde da tia Neide. Restabeleça a saúde dela,
Cure ela, Pai, para que ela possa continuar ministrando as aulas e assim fazendo a tua obra. Visita também o avô da Júlia, que está no UTI. Cure ele, Pai. Levanta ele daquele lugar, se assim for a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor pode fazer milagres através da oração. Nós aprendemos isso hoje nessa oração, que nós somos igreja, somos o corpo do Senhor. E então, Pai, nós te pedimos com muita fé e já te agradecemos pelo milagre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu quero orar com você, criança, junior, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Se você entendeu que é pecador, se você entendeu que precisa de um Salvador, se você entendeu que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque te amou, para perdoar o seu pecado, para assim tomar o seu lugar num castigo que era para você. Se você entendeu esse grande amor de Deus por você e a partir de hoje você quer se tornar um filho de Deus, se a partir de hoje você quer receber Jesus no seu coração e fazer parte do corpo de Cristo, como essa grande família que somos, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi, Pai, que sou pecador e quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que preciso do Senhor e sei que só o Senhor pode me salvar. Venha, Jesus, morar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero ser teu filho. Eu preciso do Senhor e quero, a partir de hoje, andar contigo. Fica comigo, Jesus. Me dê direção e eu quero estar no céu com o Senhor um dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 E então, vamos para o nosso desafio? Vocês acharam que não tinha mais desafio, né? Afinal, acho que nós já estamos há 3 domingos sem desafio. Mas hoje tem desafio sim. Vamos lá! Então, depois de ouvir essa lição, né, aprendemos tanto sobre cuidar uns dos outros, aprendemos melhor sobre ser igreja, né, sobre receber esse cuidado, essa proteção que só a igreja pode dar, só eu e você como igreja podemos oferecer. Então, você essa semana vai escolher um parceiro dos alunos da EBD, que está aí no grupo. Vai lá, ore a Deus, peça direção, escolha alguém para, fazer dupla com você. Isso, não pode ser irmãos, tá? Tipo Samuel e Davi, Giovana e Lucas, não. Vocês vão escolher alguém que não seja da sua casa, que não seja irmão. E então essa semana você vai conversar com eles no WhatsApp, trocar figurinhas, orar, compartilhar dos problemas. Isso vai ser muito bom. Você vai cuidar de alguém, como a igreja cuidou de Pedro. Você vai cuidar de alguém. Eu e a tia Neide estamos no desafio, viu? A tia Neide vai gostar de receber mensagem sua, né? A Júlia também. Então é isso que você vai fazer. Você vai mandar para alguém. Se o celular não é seu e é da sua mamãe, você vai conversar com ela, você vai falar do desafio e você vai pedir para usar o celular dela. A sua mamãe pode te ajudar. A sua mamãe pode orar com você pelo seu amigo que você escolheu.
Isso, ela pode sim, se identifica, fala quem é você, caso o colega ainda não tenha intimidade, e fala que é o desafio, que vocês estão participando do desafio, que você quer, né, se comunicar com ele durante essa semana. Talvez pode ser meninas com meninas, meninos com meninos, é uma boa ideia, não é verdade? Contando que ninguém pode ficar sozinho, tá? Todo mundo tem que achar um parceiro. Todo mundo tem que achar alguém para esta semana cuidar, tá? Para você cuidar essa semana. Eu já vou orar e pedir a Deus que me dê alguém, ok? Então, fique assim. E aí você vai compartilhar com a gente qual foi a sua experiência. E eu sei que vai ser muito bom. Esse desafio vai valer a pena. Então, queridos alunos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Quem sabe na igreja presencial, hein? Deus é Deus de milagres. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.